Este é o Boletim Casa Virada, notícias sobre medidas socioeducativas a partir de um olhar anarquista e abolicionista penal. Neste boletim apresentamos semanalmente notícias sobre medidas socioeducativas, sobre as cadeias juvenis do Brasil e da América Latina e sobre o meio aberto na cidade de São Paulo. Meu maior veneno é cumprir a porra da pena, mas eu sei que logo vou sair. Vou pra quebrada resolver os meus problemas, vou zoar e tirar onda no palco como MC. Continuando com a parte do Boletim Casa Virada, que fala do encarceramento de jovens na América, hoje a gente vai ver o caso das Bahamas. Esse país é formado por várias ilhas e fica entre Cuba, Estados Unidos e Haiti, e é uma ex-colônia do Reino Unido. Apesar de também terem assinado a Declaração dos Direitos da Criança e do Adolescente da ONU, as Bahamas não têm uma lei penal juvenil que fale em justiça restaurativa ou em medida socioeducativa. Inclusive, nas Bahamas é permitido por lei bater em crianças até 16 anos. Essa é uma prática que é considerada um instrumento legal de punição e educação. Segundo uma pesquisa feita no país e divulgada pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, em 73% dos lares das Bahamas é comum o castigo corporal em crianças, e em 23% existem relatos de violência doméstica. Nos dois casos, as vítimas mais frequentes de agressão são mulheres e meninas. Segundo o Ato de Proteção à Criança, que seria algo como o ECA das Bahamas, pessoas a partir de 10 anos já podem responder por crimes dentro do sistema juvenil de responsabilidade penal. E caso elas estejam sendo acusadas de crimes hediondos, elas respondem de acordo com as leis do Código Penal adulto e não do juvenil. Essa lei foi colocada em prática em 2007 e proibiu que crianças e adolescentes fossem presas junto com adultos, a não ser em caso de crimes hediondos. Assim, atualmente, existem adolescentes presos na penitenciária de Fox Hill, em uma ala específica para menores de idade. Além disso, quando completam 18 anos, essas e esses adolescentes são automaticamente transferidas para penitenciárias. Essa lei também especifica que pessoas menores de 18 anos podem ser detidas por cometerem crimes ou então por serem consideradas para além do controle parental. Antes dessa lei, tinham muitos casos de pais que levavam as suas filhas para os centros de detenção pedindo que elas fossem presas e alegando que estavam para além do seu controle. Atualmente, os pais precisam entrar com um pedido na Secretaria de Serviço Social e passar por um processo antes de acontecer ou não a detenção. Uma ONG chamada Direitos Bahamas lançou um informe em maio do ano passado sobre a penitenciária de Carmichael. Essa prisão é específica para imigrantes que estão presos aguardando a deportação. A enorme maioria dessas pessoas é de nacionalidade haitiana ou cubana. As Bahamas são constantemente criticadas nas organizações mundiais pelos direitos dos imigrantes por não darem às pessoas em situação irregular qualquer chance de defesa ou asilo. Elas são imediatamente encarceradas e expulsas do país sem qualquer julgamento. Segundo dados dessa organização, crianças imigrantes de até 14 anos ficam presas junto com as suas mães nas celas, sem acesso à educação ou a qualquer outra atividade. Esse relatório também denuncia que são comuns as queixas de abuso sexual dessas mulheres e crianças, além da falta de comida e de água potável, e que têm sido comuns os casos de tuberculose e os relatos de uso de violência física por parte da equipe de segurança. Funcionários da Comissão pelos Direitos Humanos da ONU foram barrados em 2019 de entrar nos 2 centros de detenção juvenil que existem no país, e não foi possível encontrar nenhum relatório local sobre a situação desses centros. Resta só a nossa imaginação para tentar entender o veneno que essas crianças e adolescentes estão passando nesse exato momento. Fundação Casa evoluiu, o meu grau de ódio tratado como os animais, pior que um zoológico. A Band publicou no dia 17 de fevereiro uma reportagem em seu site sobre um princípio de rebelião na unidade da Fundação Casa do Parque do Carmo, localizada na zona leste da cidade de São Paulo. Aconteceu no final de semana passado, e um adolescente passou mal e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros. Não há mais informações sobre os outros jovens lá presos e nem os motivos do tumulto. O São Gonçalo publicou em 17 de fevereiro sobre um suposto plano de fuga arquitetado por jovens do Centro de Socioeducação Dom Bosco, localizado na Ilha do Governador, Rio de Janeiro, que foi descoberto por funcionários. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores do Degase, essas situações acontecem diante da desvalorização de seus trabalhos,
a falta de carteira profissional e porte de armas. A unidade possui 379 internos e 13 funcionários. O Plantão em Foco publicou em 20 de fevereiro que familiares de jovens que cumprem medida socioeducativa de internação e semiliberdade na cidade de Niterói terão o transporte custeado para a visita. Serão distribuídos cartões para essas famílias com créditos mensais e terá início na segunda quinzena de março. Sou candidato a estar na Cracolândia com a pele marcada pelo selo de qualidade da Fundação Casa. E dando sequência aqui a mais uma edição do Boletim Casa Virada com as notícias dos serviços de medida socioeducativa em meio aberto aqui da cidade de São Paulo, hoje nós vamos falar sobre denúncias que chegaram a esse boletim a respeito da exposição feita por técnicos e técnicas de medida socioeducativa em meio aberto dos adolescentes e das adolescentes que estão aí em processo de cumprimento de medida socioeducativa. Como foi dito então, chegou através de denúncias aqui no Boletim Casa Virada que técnicos e técnicas de medida socioeducativa em meio aberto aqui da cidade de São Paulo têm exposto imagens aí, através de fotos, vídeos, os rostos da juventude que é aí abarcada pelas medidas socioeducativas, né? Há de se destacar que o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê o sigilo tanto das informações processuais quanto da imagem dos adolescentes que estão aí em processo de cumprimento de medida socioeducativa por preservação da identidade da juventude aí, então, que está nesse processo, né? Contudo, técnicos e técnicas aí que têm uma formação superior, né, de ensino superior, que deveriam saber isso mais do que qualquer outro sujeito aí dentro da cidade de São Paulo, tem exposto, através de fotos e vídeos, então, as imagens dos adolescentes e das adolescentes que aí estão em processo de cumprimento de medida. Há de se destacar que muitas vezes a exposição dessa juventude através dos recursos audiovisuais, elas ocorrem sob uma perspectiva messiânica, né? Então, que olha como eu, técnico de medida socioeducativa, faço um trabalho brilhante aí com esse menino ou com essa menina no processo de cumprimento de medida socioeducativa, sem considerar, então, o que é disposto em lei, né? Da preservação da imagem, do sigilo dos processos aí de adolescentes e das adolescentes que estão nessa fase de cumprimento de medida socioeducativa e que, portanto, se o princípio mais básico que o Estatuto da Criança e do Adolescente pressupõe aí no seu texto, né? Quem dirá o que mais os técnicos e técnicas têm feito aí na execução do serviço com a juventude que é abarcada pela medida. É possível constatar, portanto, através dessa denúncia que chega pra gente aqui no Boletim Casa Virada, que os profissionais têm violado diretamente prerrogativas importantes do que está tratado em lei, sobre uma justificativa muito pessoal, né? Muito de possibilidade de salvação, a suposta salvação da juventude que é abarcada pela medida socioeducativa, sem inclusive considerar todo o contexto político que leva a juventude ao contexto infracional. Era muito longe, às vezes não tinha visita. Graças a Deus os companheiros lá da ilha. E essa foi a edição 56 do Boletim Casa Virada. Lembramos que aqui só falamos sobre o que sai na mídia no meio fechado e trazemos reflexões de uma trabalhadora do meio aberto. Agora imagina quantas violações acontecem e a gente nem consegue saber ou a gente não pode nem falar. Para download no Mediafire e Megafono, disponível no YouTube, Facebook, Spotify e nos outros tantos aplicativos de podcast. Acesse o Casa Virada no desobedienciasonora.milharal.org.